paz do Senhor, irmãs. Mais uma vez aqui e vamos começar logo, porque o horário do meu celular é bem curtinho. Então vamos começar com o sorteio desse livro, tá bom? Que eu falei para vocês. Eu vou dar aqui para a Esther, ela vai estar sorteando e a gente vai ver quem que vai ser a ganhadora desse livro, Os 5 Segredos das Mulheres Felizes no Casamento. Pode tirar aí, Esther. Tá, vou te devolver, depois eu pego aqui. Vamos ver quem que ganhou o livro do Josué Gonçalves. Patrícia. A Patrícia aqui perto da igreja, né? Daqui da travessinha da Aguacá. Então, Patrícia, Deus abençoe, que você aproveite bastante, que seja uma bênção na sua vida, tá bom? É os 5 segredos das mulheres felizes no casamento. E eu também preparei, pra gente continuar o sorteio rapidinho, 2 paninhos aqui que eu faço barradinho, só para as irmãs ficarem alegres aí em casa, tá? Esther, pega mais... fica com o vidrinho. Deixa eu ficar. Fica com Vou o ter que vidrinho. pegar Vamos outro, ver. né? Esse primeiro vai ser esse cachorrinho aqui, tá? Eu fiz o biquinho de crochê e esse cachorrinho aqui. A próxima ganhadora foi a Laura. A Laura, daqui o papelzinho da Laura, deixa eu colocar aqui dentro. A Laura ganhou do cachorrinho. Agora vamos ver quem que vai ganhar da galinha. Olha que galinha fofa. Tira aí, vamos ver quem vai ganhar a da galinha. Todas que participaram mandando áudio, tá bom, mas? A Mônica. A Mônica. Aí, Mônica, você ganhou da galinha. Deixa eu colocar aqui o nome da Mônica para saber aí qual foi que ganhou. Prontinho. Depois a gente entrega lá na igreja e também o da Rose, né? Que ficou comigo e eu tenho tudo que entregar lá na igreja. Então vamos lá para nossa aula de hoje, para nosso estudo de hoje. A gente não pode perder tempo, né? Então vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos pedir para Deus tomar frente aqui do nosso estudo, tá? Ó Deus, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus nós oramos, Senhor, nesta hora. Nós nos colocamos, Senhor, Pai, nas Tuas mãos. Eu peço que o Senhor venha abençoar as irmãs em casa, que o Senhor fale conosco através desse estudo, Senhor, que seja, assim, de grande ensinamento para a nossa vida, Pai. Que a gente possa usar isso, Pai, para sempre, Deus, em cada necessidade que a gente tiver. Ó Deus, eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço por cada irmã preciosa que está aí do outro lado ouvindo, Pai, que o Senhor venha tocar nos corações, que o Senhor venha alcançar os corações, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nosso tema de hoje eu achei bem diferente, né, que ele começa assim, na página 97 do nosso livro. Você é o que você come. E o legal do versículo que começa, que eu achei muito forte, eu achei lindo, que está em João 6, no 57b, que é a metade do versículo para o final, né? Que fala assim, ó: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Deixa eu abrir, eu já era para ter deixado aberto, mas eu queria ler ele todo. É João 6. A gente lê juntas aí. É João 6:57. Bem grande aqui, ó. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha que profundo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta dele. A palavra do Senhor diz que ele é o pão vivo. O pão que é Jesus. Outra coisa, antes da gente começar mesmo a entrar na aula, eu queria mostrar rapidinho a minha caixinha, que eu prometi para Claudinha que eu ia fazer a minha caixinha e ia mostrar. Então eu fiz, ó, peguei uma caixa comum de papelão, encapei com o papel que eu tinha em casa, o papel não deu, eu coloquei sulfite para inteirar, peguei os adesivos que eu tinha, coloquei, essas abelhinhas que tava aí parada, coloquei e enfeitei do melhor jeito, porque minha caixinha tem que ser grande, porque minha Bíblia é grande, minhas coisas são bastante, tá? Então é só para dar um ânimo aí para vocês fazerem a caixinha do encontro. Essa caixinha eu vou deixar na mesa da sala, que é o lugar assim onde eu passo toda hora e eu tô vendo.
Então, para eu lembrar do meu encontro com Deus todos os dias. Obrigada, Esther. Então, faça a sua caixinha. Faça um vídeo, uma foto da sua caixinha e mostra pra gente, tá? Porque eu tô curiosa para ver sua caixinha também. Então, continuando, diz assim, ó. Agora que já vimos a importância de um encontro com Deus, falaremos sobre a nossa alimentação. Fisicamente, existem duas escolhas para você se alimentar. Primeiro, você pode escolher alimentos saudáveis e nutrir seu corpo para que tudo funcione impecavelmente bem. Ou dois, você pode comer alimentos sem nenhum valor nutricional, o que prejudica a sua saúde a longo prazo, você terá que arcar com prejuízo. Espiritualmente é a mesma coisa. A sua vida espiritual está saudável? Aí ele vem aqui, ela vem com uma série de perguntas para a gente estar refletindo, se perguntando e respondendo sinceramente. Sua vida espiritual, ela está saudável? Como você tem se alimentado? A sua alimentação espiritual tem sido nutritiva? De que você tem alimentado o seu coração? Você escolhe o que dar ao seu coração. Tudo depende do conteúdo que você quer encher. Percebe que é uma escolha nossa? O que eu quero encher? Porque o dia passa e a gente se alimenta daquilo que a gente escolhe espiritualmente. Eu posso me alimentar de coisas que não me edificam espiritualmente, que me acrescente, que me dá força, ou eu posso me alimentar de coisas inúteis que não vão me alimentar o meu espírito, ou deixar de alimentar o meu espírito com coisa que vale a pena. Ela continua assim, ó. Quer encher o seu coração, afinal, somos o que o nosso coração é. Sempre estamos nos alimentando de coisas boas ou ruins. Viu que interessante? A gente está sempre se alimentando de alguma coisa. Seja conversando, seja falando, seja ouvindo qualquer coisa, uma pregação ou não, ou um programa, ou uma conversa, ou vendo alguma coisa, nós sempre estamos nos alimentando. E do que nós sempre estamos nos alimentando? Então vai da gente escolher aquilo que é certo, aquilo que é correto diante de Deus. Como tem sido a sua alimentação? Na página 98. O que você sente é um termômetro da sua vida espiritual. Se frequentemente você tem se sentido depressiva, insatisfeita, desanimada, sem coragem para enfrentar a vida, com muitas dúvidas, indiferente, fria, culpada, temos uma notícia para você. A sua dieta está errada. Você precisa mudar isso. Você precisa mudar essa dieta. Então, o termômetro do que você sente mostra muito daquilo do que você está se alimentando. Fala assim, escolha o alimento saudável que Deus preparou para você. Mude o seu conteúdo. Deus, na sua generosidade, lhe deixou uma dieta perfeita. Continuando, fala assim, ó. Em Êxodo 12:15, 7 dias comereis pães asmos, e logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, coisa com fermento, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. O fermento era o pecado, representava o pecado. E continuando aqui, fala assim, ó. Por que há tantos problemas nas famílias dos cristãos? Porque não tiram o fermento de casa, o pecado, coisas pecaminosas. Aí ela dá o exemplo assim, ó. Por exemplo, diante do televisor, do computador, do telefone, nós nos alimentamos de pão com fermento ou sem fermento. Coisas que nos levam a ficar cheias de Deus ou não cheias de Deus, cheias de outras coisas. Nós estamos alimentando o nosso espírito ou a nossa carne, a nossa vontade humana, carnal, pecaminosa, porque nós temos a tendência natural de inclinar para o pecado. E a gente tem que puxar, voltar, trazer a nossa caminhada, nossas atitudes para
para o correto, que é um alimento sem o fermento do pecado. Muitos se acostumam tanto a ver novelas e séries que passam a reproduzir o comportamento dos personagens a que estão assistindo. A gente se alimenta daquilo, quando a gente vê, a gente está fazendo igual. Porque eu aprendi assim, ó, Deus fez em nós, nos seres humanos, a célula espelho. A gente aprende uns com os outros, é natural, é normal. Deus fez assim para a gente crescer, nos evoluirmos. Então, essa célula, ela pode ter um uso desapropriado, né, vamos dizer assim, e aquilo te fazer mal dependendo daquilo que você está assistindo. Por exemplo, você fica vendo novelas ou séries que você vê muito casais perfeitos e tudo dá certo e tudo é maravilhoso, que você começa a comparar com a sua vida e querer se espelhar naquilo, querer aquilo para você, mas aquilo nem real é. A vida a dois nem é assim, na verdade. A vida a dois que Deus planejou nem é daquele jeito. Então a gente fica insatisfeita, querendo felicidade a todo preço, cobrando do nosso companheiro a perfeição, porque sem se dar conta, sem a gente perceber, a gente se alimentou e se encheu daquilo e veio o fermento errado, veio um fermento mal para nós e a gente deixou aquilo crescer dentro da gente sem perceber. Mas o diabo, ele vem devagar, sem a gente perceber, ele não vem avisando que está chegando. Quando ele vem, ele já entra logo. E a gente acha que é uma coisa sem problema e não faz mal. A gente entende que não faz mal. Aí diz assim, ó, eu não sou feliz com meu cônjuge. A gente acaba falando isso. Eu quero me separar, pois também tenho o direito de ser feliz. A gente já põe tudo em cima da pessoa, ou na gente, ou numa outra pessoa que a gente idealiza que fosse, que tenha, que mude, sei lá. E não é nada disso. Isso é uma mentira. E a gente se enreda nessa mentira, a gente vive uma mentira em cima da outra, e a verdade de Deus nem está nessas coisas. Então vamos nos guardar, tomar cuidado. Aí continuando aqui fala assim, ó, pensamentos assim procedem de alguém que está comendo pão com fermento. Vamos tirar o fermento das nossas casas urgentemente. Urgentemente. Como pais, também temos que falar para os nossos filhos palavras sem fermento. Por isso, alimente-se de palavras saudáveis. Fale para os seus filhos das maravilhas que o Senhor tem feito desde o dia em que decidiram se posicionar por Ele. Conte os testemunhos, converse com seus filhos, mas primeiro lance fora o fermento de casa, porque a gente não vai dar o exemplo. Como é que a gente vai falar daquilo que a gente é próprio, né? Nós mães estamos fazendo errado, por exemplo. Como que a gente vai ficar falando de Deus se a gente fica assistindo novela, se a gente fica assistindo séries que tem coisas que não vão edificar? Não é errado assistir série. Novela eu já não concordo muito, né? Minha opinião. Não edifica em nada, não me edifica em nada. Mas séries, dependendo das séries, elas têm que ser filtradas. Uma vez eu falei na igreja, para a gente filtrar um filme, filtrar uma série, a gente tem que ver se o bem vence o mal naquela série. Se o mal não está prevalecendo e entrando para dentro da sua casa. Precisa ver também se não tem muita nudez, intimidade, coisas que você se constrange de assistir na frente do seu filho. Isso também já não é legal. Então, são várias coisas para a gente estar pesando aí para ver o que vale a pena e o que não vale. Mas a gente não vai ter autoridade para falar com o filho se a gente não fizer também o exemplo, né, disso. Continuando, fala assim: caso contrário, os primeiros a perceber que você aprecia um alimento cheio de fermento serão justamente os seus filhos. Você precisa ser exemplo para os seus filhos de alguém que lança fora o velho fermento. Que não é errado mudar a postura. Não, a partir de hoje a gente não vê mais. Houve momentos em meus anos de convertida em que eu assistia a novela, não entendia que não fazia mal, ou assistia coisas que eu achava que não fazia mal. E eu não tive vergonha de dizer
Isso não é bênção, eu aprendi que isso não é bom, e para eles eu ensinei e falei, eu errei até aqui, mas a partir daqui eu não quero errar mais. Então isso é importante. Continuando, ainda na página, agora na página 99. Em Lucas 12, 1 fala assim, ó, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Como é a sua vida? A vida que manifestamos às pessoas ao redor, ela é real ou ela é fingida? Se é fingida, é uma vida com fermento. Olha só, as ideologias de hoje, os pensamentos modernos, contrários a Deus e a sua palavra, são fermento. Ainda que a gente não pratique, mas se a gente for simpatizante, a gente está errando a mesma coisa, sabia disso? Isso é bíblico. Por exemplo, vamos pegar um assunto que é super em alta, que é o homossexualismo. A Bíblia condena de ponta a ponta. Não tem como ser aceito o homossexualismo. Não é uma forma de amor, isso não existe, é incabível, não está no plano de Deus. No meio do povo de Deus, se existia algum homossexual, ele era retirado e lançado para fora da nação, ele era expulso da nação. Deus condenava sim, e também a Bíblia fala que os afeminados não entrarão no reino dos céus. Cabe a nós não sermos nem simpatizantes, porque se a gente aceitar esse pseudo-amor que eles dizem ter, a gente está errando tanto quanto eles. Então, a gente tem que amar o ser humano em si, mas a prática, a gente não pode ser simpatizante, nem aceitar, nem abraçar aquilo. Não pode. Não devemos. Não é certo diante de Deus. Então, é esse preço que a gente paga pela perseguição de se posicionar naquilo que é a vontade de Deus. Vai arranjar desconforto? Às vezes pode ser que sim, mas a gente tem que se posicionar, tá bom? É um assunto assim para muito mais tempo que eu não posso demorar. Mas cuidado com esses ideais, tá? Mostra como a coisa mais linda do mundo. Forma casal, fazem casamentos, e não é de Deus, não é de Deus. E isso está em todos os lugares, até nas séries que eu estava vendo com a Esther, aparece casais assim, e se casam, e é aquela coisa mais linda na série, assim, todo mundo torce por eles para ficar junto. Mas não é certo, não é certo. Então, continuando. Quanto mais vemos essas ideologias e pensamentos nas mídias sociais e meios de comunicação, mais achamos normais, e em pouco tempo estaremos cada vez mais conformadas à forma deste mundo maligno e satânico. Se a gente for deixando, mas esse fermento crescer, esse fermento entrar e ele aumentar, aquilo vai nos levando de um lugar para outro, aquilo vai aumentando e não tem fim. E a gente vai se moldando, se formando a esse mundo caído. Então, vamos se guardar, tomar cuidado, a gente tem uma grande missão, construir a nossa família. O Senhor nos constrói, nós construímos a nossa família com o Senhor e edificamos. É nossa função, vamos fazer a nossa parte. Continuando na página 99, fala assim, ó. Mateus 23, 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Aqui são os fariseus. Jesus falando dos fariseus, porque dizem e não fazem. Então, que os nossos filhos, vizinhos, parentes, família e todos ao nosso redor vejam que a gente fala e faz aquilo que a gente fala. A gente não só está tendo um discurso vazio, nós pregamos a palavra, vivendo a palavra. Aqui, ó, ser assim, com hipocrisia, são aquelas pessoas cristãs que chegam às reuniões da igreja, ouvem e apreciam a palavra, mas depois que retornam para suas casas, continuam a ser as mesmas. Que a palavra venha nos mudar, venha nos transformar. Como que tá o tempo, Esther? Dá tempo ainda? Dá.
Na página 100 fala assim, ó, mas você pode estar se perguntando, o que é esse alimento saudável, então? O que é esse alimento sem fermento? Esse alimento sem fermento é a palavra de Deus, está na página 100. Diz assim, ó, em Jeremias 15:16, olha que lindo esse versículo. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Quando você se alimenta da palavra de Deus, seu coração se enche de gozo e de alegria. E todos aqueles sentimentos destrutivos que nós lemos lá atrás, né? A depressão, tristeza, dúvida, indiferença, frieza, tudo aquilo sai. E todos aqueles sentimentos desaparecem. Um dos alimentos mais nutritivos para você, mulher, é a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Você poderá ser surpreendida com a voz de Deus falando diretamente ao seu coração pelas páginas desta carta. É como se você lê uma carta. Já leu uma carta? Já teve uma experiência de abrir aquele envelope de chega do correio? Você lê aquela carta. Tenta ler a Bíblia como você lê uma carta. Você vai ver que lindo que é. Deus falando com você e preparando todos esses detalhes para você. Aqui. E então começará a entender o absoluto amor de Deus por você. Essa mudança depende de você e das suas escolhas diárias. Todos os dias, a partir de amanhã, você vai ter a oportunidade de fazer as suas escolhas. Do que você vai se alimentar. Se tem fermento na sua casa. Se está entrando fermento por algum lugar. Fermento do pecado. Então você vai poder tirar esse fermento. Viver sem ele. Mais abaixo diz assim, ó. Aqui fala dando dicas, né? Aqui, ó, talvez você escolha usar um guia de leitura bíblica te ensinando a fazer o devocional, como a gente sempre tem falado. Mas mais abaixo fala assim, ó, a Bíblia é a espada que deve ser usada para atacar esses sentimentos e pensamentos enganosos que o inimigo coloca em nós. Está se sentindo com pouca fé? Em Romanos 10:17 diz, é assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes o inimigo vem colocando pensamentos mentirosos e ele coloca como se fosse verdade. Ele nos engana, fazendo com que aquele pensamento a gente acha que é o nosso pensamento em relação a qualquer coisa da vida. E isso parece verdade, mas não é verdade. Então são mentiras que quando a gente lê a palavra, ela nos clareia o nosso entendimento, abre o nosso entendimento e a gente vê que aquilo não é verdade, não é real. E para terminar aqui, já no finalzinho da página 101, fala assim, ó. Não sei se vocês estão ouvindo, meu gatinho tá miando aqui fora. Tá chamando. Chamando. Precisamos todos os dias escolher nos alimentar com a palavra de Deus. E esse devocional tem sido uma ferramenta maravilhosa. Aqui fala do devocional que o livro sugere, mas a gente pode ter o nosso devocional e a nossa busca. Aí termina assim, ó, e lembre-se, você é o que você come, o que você tem comido espiritualmente, é o que você é. Olha que coisa incrível, como eu tenho me alimentado. Então, eu comi, eu faço essa atitude, eu faço essa escolha. Aqui fala assim, ó, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quer ter a vida de Jesus, a vida verdadeira em abundância? Então se alimente dele, dia e noite dele. E aqui fala assim para nós refletirmos. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém, irmãs? Então, amém. Eu não posso demorar muito, eu gostaria de ficar muito mais, mas acho que eu já estou no meu limite. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar, tá bom? Feche seus olhos. Oh Deus, obrigado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a escolhermos o alimento certo para nós.
Nos ajuda, Senhor, a identificar aonde tem o fermento maligno crescendo na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. Nos ajuda a tirar, Senhor, de nós, da nossa família, porque cabe a nós, o Senhor deu a nós a autoridade, Senhor, de limpar nossa casa disso tudo. Nos ajuda, nos dá, Senhor, discernimento para que a gente veja onde está. Se tem alguma coisa escondida que a gente possa descobrir e a gente possa fazer